Homem foge do Fórum de Campina Grande durante ida para audiência de custódia. Crianças aprendem na escola como se prevenir da dengue. E ainda os gols de mais uma rodada do Campeonato Paraibano. Hoje é segunda-feira, 4 de março de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa mostrando o caso de um preso que conseguiu fugir do Fórum Afonso Campos, aqui em Campina Grande, quando passaria por uma audiência de custódia. E um detalhe, ele ainda estava com um dos braços quebrado. Alan Davidson Andrade de Lima foi preso na sexta-feira por uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos. Ele é acusado de, juntamente com o irmão, que já se encontra preso em Pernambuco, sequestrar e extorquir um empresário de Campina Grande em janeiro deste ano. No final de semana, após a audiência de custódia no Fórum Afonso Campos, o preso Alan Davidson conseguiu fugir. Ele está com o braço fraturado. O superintendente Paulo Enio falou sobre o caso. O ocorrido foi no último sábado, e foi logo após o término das audiências de custódia. A gente sabe que com a implantação das audiências de custódia, o Fórum Central marca as audiências, né? Os presos do dia anterior são submetidos à audiência de custódia no dia posterior, e nós tínhamos no sábado em torno de 12 presos. A Polícia Civil fez normalmente o envio dos presos ao Fórum, eles foram submetidos à audiência de custódia, só que um desses presos estava com o braço enfaixado, machucado, e não foi possível colocar nesse braço a algema. Mas havia a segurança, havia o material todo disponível, contudo ele conseguiu se desvencilhar e se evadiu. Os policiais, parte da equipe de policiais civis ficou com os presos que ainda estavam, em torno de 11 presos, e parte da equipe saiu em diligências na tentativa de recapturar o indivíduo. As diligências continuam. A gente está com o apoio das especializadas no encalço e a gente espera o quanto antes recapturar esse preso, porque é importante, né, para que ele responda. Ele foi um preso por mandado de prisão, para que ele responda perante a justiça pelos atos cometidos. Uma sindicância vai ser instaurada. Nós determinamos já de imediato, né, já na manhã de hoje, desta segunda-feira, a instauração de uma investigação preliminar. Uma investigação preliminar é de natureza administrativa, no âmbito da Polícia Civil, e que justamente serve para a gente apurar todas as circunstâncias que envolveram essa fuga. É importante que a Polícia Civil ela tem muito zelo, cuidado no seu trabalho, está empreendendo diligências no sentido de recapturar o quanto antes, né? A gente colocou equipes de reforço quanto antes para recapturar o indivíduo, mas essa investigação preliminar ela serve para que a gente possa detalhar, né, todas as circunstâncias que envolveram a fuga desse detento. Olha, um jovem de 21 anos se envolveu em um grave acidente de moto nas imediações de Lagoa Seca. O estado de saúde da vítima é grave. É um paciente de 21 anos que deu entrada agora no nosso serviço, vítima de um trauma de alta energia, uma colisão moto-carro. O paciente estava na moto, estava indo trabalhar em Lagoa Seca e sofreu esse grave acidente. Agora ele chega ao nosso serviço em estado grave, foi feito alguns exames no paciente que já demonstraram algumas alterações, conseguiu fazer essa primeira estabilização agora na sala vermelha, para que o paciente faça novos exames de imagem e a melhor conduta, seja cirúrgica ou clínica, seja adotada o mais breve possível. Foi comunicado agora para os familiares a gravidade do caso e a gente continua aqui com diversas especialidades em cima desse paciente para dar o melhor tratamento possível nesse momento. A princípio, dá para saber se houve alguma fratura? Bem, ele apresenta algumas deformidades no membro inferior esquerdo, mas não é o mais prioritário nesse momento. O paciente se encontra desorientado, sem obedecer aos nossos comandos, precisando ser contido ao leito e com um rebaixamento do nível de consciência. Ele apresenta agora estabilização dos sinais vitais, mas essa fratura do osso do membro inferior esquerdo logo mais será confirmada e, sendo colocado no bloco cirúrgico para estabilizar o paciente de forma cirúrgica, também vai ser abordado para essa fratura.
Olha, um homem foi internado no Hospital de Emergência e Trauma aqui em Campina Grande após ser esfaqueado na cidade de Monteiro. Renato Diniz conversou com o médico e explica o estado de saúde dele. Esse caso aconteceu no bairro Alto São Vicente, na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, no sábado à tarde. Uma mulher de 39 anos de idade, ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima foi justamente o companheiro dela, que encontra-se internado aqui no Hospital de Trauma. Ele foi identificado como José Carlos da Silva e tem 32 anos de idade. A mulher esfaqueou o homem por várias vezes. Ele inicialmente foi socorrido para um hospital lá em Monteiro e, devido à gravidade, foi transferido aqui para Campina Grande. O médico Lino Lima falou sobre a situação do paciente. Ele deu entrada no sábado, né, pelo registro do prontuário. Ele foi, então, vítima de arma branca, né? Esse paciente tinha perfurações tanto em abdômen, né, na região do abdômen, como também em joelho e em ombro direito. Ele foi, então, atendido, foi feita a avaliação pela equipe da cirurgia geral e percebeu-se que ele precisava fazer um procedimento cirúrgico diante da perfuração. Então foi feito esse procedimento cirúrgico, foi feito, a gente chama de laparotomia, né, da barriga, onde teve a perfuração e houve vamos dizer assim, a rafia, né, suturou a parte do intestino que estava perfurado. É um paciente que já pode ir para casa? Ainda não, porque começou a liberar a dieta, ele começou a se alimentar hoje, né, a gente começou a perceber esse quadro agora com a alimentação para saber como é que ele vai reagir. Olha, a Polícia Civil prendeu o segundo suspeito de participação na morte de um homem na cidade de Sertãozinho. O delegado responsável falou sobre o caso. Operação conjunta do Núcleo de Homicídio de Guarabira, com a Polícia Militar de Belém, efetuamos a prisão de Jonathan William Silva Souza, de 22 anos de idade, que juntamente com Douglas, no dia 20 de fevereiro, assassinaram o Williams Campelo, cidadão de bem, trabalhador, representante comercial, que foi assassinado na cidade de Sertãozinho. O Douglas nós conseguimos prender em flagrante e no dia de hoje prendemos o outro comparsa, que é justamente esse Jonathan. Estava escondido numa casa na cidade de Belém e é um foragido, né? Já quebrou o regime na cidade de João Pessoa, condenado por muitos anos pela prática de roubo, e agora ele será encaminhado ao Núcleo de Homicídio de Guarabira, porque também será autuado em flagrante, já que apreendemos uma pedra de tamanho médio de crack e também uma arma de fogo, que provavelmente foi a arma utilizada no crime. Foi enterrado no final da tarde de hoje, em um cemitério particular aqui de Campina Grande, o corpo de Rafael Rodrigues da Silva. Ele morreu ontem, vítima de um infarto fulminante, quando esperava o começo da partida entre 13 e Atlético de Pombal pelo Campeonato Paraibano. E olha só, o comandante do Corpo de Bombeiros explicou pra gente o que aconteceu. Realmente uma fatalidade, o torcedor do 13 se encontrava na arquibancada, sentiu-se mal, foi atendido pelo grupo de bombeiros civis aqui do Amigão, conduzido a uma ambulância com toda a estrutura, com médico, com DEA, porém o torcedor se encontrava com uma cardiopatia grave, e que não foi possível salvar a vida dele. O pessoal que estava próximo falou o quê? Ele começou a sentir mal, sentiu alguma dor? O que é que foi relatado? Os amigos dele, que são inclusive familiares, são primos, já relataram que ele tinha essa cardiopatia, que ao subir os degraus da arquibancada sentiu uma dor no peito e foi aí que ele passou mal. A mãe dele, inclusive, foi chamada para vir aqui no estádio, trouxe um laudo e realmente confirmou essa cardiopatia grave que esse torcedor que veio a óbito tinha. Qual era a idade dele? O torcedor tinha 20 anos de idade. Os bombeiros tentaram reanimar tudo, mas infelizmente não foi possível. Isso, foi tentado reanimar, mas ele já entrou na ambulância em estado de midríase e realmente não foi... não teve o êxito, né? A seguir, Massaranduba tem novo prefeito eleito. E ainda, crianças aprendem sobre a prevenção da dengue nas escolas. Olha, a gente volta falando de política. Ontem foi dia de eleição suplementar em Massaranduba. Daniela Pimentel chega com as informações.
Dessana, o pleito suplementar na cidade de Massaranduba aconteceu nesse domingo. Com 62,38% dos votos, João Costa, do União Brasil, foi eleito para comandar os destinos do município até o final do ano. Ele havia disputado as eleições de 2020, mas acabou perdendo para o ex-prefeito Paulo Oliveira, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Na eleição suplementar, João Costa disputou com Chicão, do PSD, que era presidente da Câmara e vinha exercendo o cargo de prefeito desde o afastamento de Paulo Oliveira. João Costa teve 5.322 votos e Chicão ficou com 3.210 votos. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. E olha só, gente, devido à reforma da unidade da Casa da Cidadania no Açude Velho, os atendimentos passaram a ser realizados na unidade do Shopping Partage. Vamos ver os detalhes. Movimentação intensa nesta segunda-feira aqui na Casa da Cidadania do Partage Shopping. É o primeiro dia em que esse local passa a ser a única Casa da Cidadania em Campina Grande para atender a todos os serviços. Isso porque, a partir de agora, a Casa da Cidadania, que fica às margens do Açude Velho, vai passar por uma reforma que deve durar pelo menos 3 meses. Luiz Antônio é o coordenador aqui da Casa da Cidadania do Partage, está ao nosso lado e é quem vai explicar para a gente. Luiz, muita coisa muda, principalmente o volume de pessoas que passam a vir para cá em busca de serviços da cidadania. Né? Na verdade, o fluxo aumenta consideravelmente. Né? Nosso carro-chefe chegou, que é a emissão de RG, então o fluxo necessariamente ele aumenta muito. E aí, vem cá, quais eram os serviços que vocês já ofereciam aqui e o que mudou a partir de agora? Na verdade, a gente já existe aqui há 7 meses, a gente funciona há 7 meses. A gente trabalha com o box da Polícia Federal, onde tem todos os serviços inerentes ao box, PROCON estadual com renegociações de dívida, muito importante aqui na casa, o box da carteira de trabalho, o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, que atua muito bem aqui, e a gente recebe hoje os serviços da Casa da Cidadania do nosso núcleo Açude Velho, onde vem a demanda de RG para cá e os outros serviços que lá já existem também. E aí alguns serviços que existiam lá não foram transferidos para cá, né? Foram para outros locais. Explica para a gente como ficam essas mudanças. Na verdade, todos os serviços vieram, menos 2. Né? O Detran, que a gente já tem aqui no Salão do Automóvel, em frente ao shopping, e a gente não achou necessário vir para cá, porque até por logística do povo, como também o PBPrev. Já é um público mais idoso, né? Então a gente deixou no escritório de representação do governo para que seja atendido lá. Qual o horário de funcionamento aqui da Casa da Cidadania do Partage? A gente funciona das 8 às 17 ininterruptamente e clama a população que venha nos visitar, que a gente está aqui com toda a dignidade para atendê-los. Nesse contexto em que a gente tem um aumento muito grande de pessoas, vocês têm um limite máximo de atendimentos por dia? Como é que isso vai ser feito? Vai ser distribuição por ficha? Precisa fazer algum agendamento? Como é que vai funcionar essa logística? Até para não superlotar demais aqui o local. Isso a gente está entendendo. Hoje é o primeiro dia, a gente está entendendo o fluxo. Né? A gente continua com a questão de agendamento, mas estamos atendendo presencial também hoje. Né? Hoje a gente está entendendo o fluxo para que a gente faça uma gestão da administrativa e veja qual é a melhor solução para a população. E olha, o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2024 começa no próximo dia 15 de março. E a orientação é já começar a organizar a documentação. Oi, Dessana. Olha, o prazo está se aproximando, já começa dia 15 de março, vai até o dia 31 de maio. E para a gente se antecipar, né, que as pessoas possam antecipar e separando a documentação necessária, a gente conversa agora com o contador Lucas Alves para explicar para a gente, né, o que é que o contribuinte ele precisa estar atento nesse momento, Lucas. Precisa ter muita atenção com relação à obrigatoriedade. Né? Muitas pessoas não sabem, mas quem recebeu o ano passado, a partir de 2 salários mínimos, 2.640, já está obrigado a declarar o imposto de renda e precisa fazê-lo para não pagar multa. Como é que o contribuinte deve fazer? Tem que apresentar documentação? Que documentações são essas? Isso. A declaração de imposto de renda ela é toda baseada em documentação. A gente não pode colocar nenhuma informação que não seja comprovada. Até porque, caso isso aconteça, vai cair em malha fiscal e o contribuinte vai precisar ir até a Receita Federal, né, justificar aquelas informações. Então, para que isso não aconteça, você vai precisar informar todas as documentações através de informe de rendimentos, recibos de pagamento, de saúde, educação, seu e de seus dependentes. Lucas, em relação as cotas da restituição, ainda não tem data certa, nem foi divulgado quantas cotas serão. Isso. A gente está aguardando a qualquer momento que a Receita Federal possa vir fazer essa divulgação, já era para ter acontecido na última semana de fevereiro, mas, por tradição, são 5 cotas,
né, de restituição que acontecem, e a gente ainda não tem as datas, mas normalmente a partir de maio já tem a primeira cota. E quem faz primeiro, recebe primeiro. Quem sai primeiro vai receber primeiro. E uma opção valiosa é que você faça a opção de recebimento via Pix, porque isso também vai fazer com que a sua restituição caia primeiro em sua conta. Ok, a gente agradece as informações. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, e as escolas aqui de Campina Grande estão realizando ações para engajar as crianças, jovens e adultos no combate à dengue. A ação tem o objetivo de demonstrar aos alunos a importância da eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Realizada nas escolas e creches da cidade, a ideia é conscientizar as crianças do mal que o mosquito pode causar. Na creche Lula Cabral, no conjunto Aloysio Campos, os pequenininhos estavam de olhos fixos na apresentação feita sobre a doença. Essa mensagem é muito importante, porque é na educação infantil que nós formamos a base, né? Então essas crianças, elas entendem, né, a mensagem e multiplicam em seus lares, nas suas famílias, porque educação é isso, é a formação da base. Então, através de uma vivência como essa, a gente entende e valoriza, né, que as nossas crianças elas sairão daqui com essa noção, a noção do que é a doença, do que acontece, de quais os sintomas. Em Campina, mosquito não se cria. Esse é o tema da campanha lançada pela Prefeitura de Campina Grande para combater a dengue e o Aedes aegypti. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação do município. Nada mais justo do que a gente utilizar, né, nesse momento essa união de forças, não só da Secretaria Municipal de Saúde, mas da rede intersetorial, onde hoje iniciamos de fato, dentro das escolas, essa parceria juntamente com a educação. Teremos a parceria juntamente com a STTP, com o PROCON, enfim, com a agricultura, enfim, com vários órgãos que faz a gestão. Com alto índice de infestação em toda a cidade, um caso de morte confirmado e outro em investigação. Eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito é um dever de todos. Alguns bairros de Campina Grande tiveram um alto índice, inclusive 8.0, que é muito alto. Campina Grande, no modo geral, nós tivemos 4.4, que é um alto índice. Malvinas, por exemplo, 8.0, Presidente Médici, Palmeira Imperial, vários outros bairros tiveram 8.0 e que precisam de uma atenção mais específica, que inclusive nós estamos fazendo essas ações nesses bairros. Nós estamos aqui agora no Aloysio Campos, com o início nessa campanha junto às escolas, que é um trabalho que nós já vamos junto com a nossa equipe de educação em saúde, fazendo nas escolas, nas creches, e vamos intensificar agora. A seguir, as notícias do futebol. O Borborema Notícias volta já já. E a gente volta falando de futebol e quem chega com os gols da rodada do Paraibano do final de semana é Jonatas Venâncio. Olá, Dessana, e a todos vocês que nos acompanham no Borborema Notícias. Estou chegando para falar de futebol nesta segunda-feira, dando uma passada nos jogos que encerraram a 7ª e antepenúltima rodada do Campeonato Paraibano de 2024. Começando pelo sábado, Serra Branca e Botafogo se enfrentaram no Amigão e quem se deu melhor foi a equipe da capital. O Belo venceu por 1-0 e o único gol da partida foi marcado por Thalisson Gabriel de cabeça após cobrança de falta do estreante Paulinho, jogador que veio emprestado do Sport, dando números finais ao jogo. No domingo, 2 partidas, a primeira no sertão do estado. Atlético e Souza fizeram um clássico sertanejo lá no Perpetão e quem saiu vitorioso foi o Dinossauro, com gols de Diego Ceará e Charles, e o Trovão Azul descontou com o Ítalo Tanque. Aqui em Campina Grande, o 13 passeou contra o Pombal e venceu por 3-0. O primeiro gol foi marcado por Tiaguinho, primeiro gol dele com a camisa do Galo. O segundo foi de pênalti, marcado pelo Matheus Chaves. E o terceiro e derradeiro gol foi marcado pelo estreante Gui Campana, aí então fechando o placar no Amigão. Volto com você, Dessana. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando. Até lá.